Vozes que Cuidam, o podcast do GBCAM para pacientes. Conteúdo confiável, da prevenção à reabilitação, com a assinatura do Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama. Este podcast é um patrocínio AstraZeneca. Olá, eu sou Moura Leite Neto, jornalista, doutor em oncologia e apresentador do Vozes que Cuidam. Este é o 6º episódio do nosso podcast, uma produção do Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama, o GBCAM. Em pauta aqui, o câncer de mama do subtipo lobular, o segundo mais comum depois do ductal, mas que ainda traz grandes desafios de diagnóstico e tratamento. Neste episódio, nós vamos entender melhor como o câncer de mama lobular se diferencia do ductal, quais são os sinais de alerta, quais são as limitações dos exames de imagem e as opções de tratamento, assim como o que sabemos hoje sobre prevenção, prognóstico e qualidade de vida. Para essa conversa, recebemos 3 convidados que são vozes de referência. Guilherme Nader, oncologista, fellow no Dana-Farber Cancer Institute nos Estados Unidos. Também Francisco Pimentel, mastologista do Hospital Geral de Fortaleza, no Ceará. E Ive Braga de Paula, médica radiologista do Breast Center Casa Delas, do Instituto Horizonte, da Clínica Conrad e do Hermes Pardini, em Belo Horizonte. Doutor Francisco, obrigado por aceitar nosso convite para participar do Vozes que Cuidam. Doutor Francisco, por que é importante conhecer os diferentes tipos de câncer de mama? Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Obrigado, Moura. Um prazer, um privilégio. Boa noite a Ive, a Guilherme. Na verdade, a gente não tem uma doença só quando fala de câncer de mama, né? Na verdade, a gente tem múltiplas doenças que vão desde a doença intraductal, que é uma doença não invasiva, tratada apenas com terapia local, até doenças invasivas e, dependendo do tipo de doença invasiva, que normalmente a gente avalia tanto pelo tipo histológico quanto pela imunohistoquímica, definimos padrão de tratamento, e aqui eu falo principalmente de tratamento sistêmico. Então, quando a gente fala de tipos de câncer de mama, a gente precisa identificar bem para fazer nosso planejamento desde o início, seja com terapia local ou mesmo com tratamento sistêmico. Doutor Guilherme, obrigado por também estar conosco. Sabendo que o câncer de mama, então, não é uma doença única, mas um conjunto de subtipos, qual é a relevância do entendimento do comportamento deste que é o tema do nosso episódio, o câncer de mama lobular? E obrigado mais uma vez. Olá a todos, obrigado, Moura, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, acho que o tema do nosso podcast hoje é câncer de mama lobular, e acho que a importância dele começa pelo fato de ser uma doença frequente. Ele representa 10 a 15% de todos os diagnósticos de câncer de mama, e ele é bastante diferente do tipo de câncer de mama mais comum, que a gente chama de carcinoma ductal ou carcinoma de tipo não especial. Essas diferenças, elas se apresentam ao longo do espectro da forma como a gente entende essa doença. Então, vai desde o diagnóstico. O câncer de mama lobular, a característica molecular dele faz com que a gente entenda uma série de coisas, de características clínicas dele. A característica principal dele é a perda de uma molécula de adesão entre as células. Isso faz com que ele cresça de uma forma mais difusa, sem formar um caroço bem definido algumas vezes. E isso dificulta o diagnóstico e frequentemente leva a um diagnóstico um pouco mais tardio. Essas características moleculares também interferem na forma como esse tipo de câncer responde às terapias sistêmicas que a gente tem disponíveis. Então, acho que o principal exemplo é a quimioterapia, tende a ser menos responsiva à quimioterapia, mas a maioria deles é responsível à hormonioterapia. E, finalmente, essas características moleculares distintas desse tipo de câncer de mama, faz com que eles tenham um padrão de disseminação sistêmica bastante característico e diferente. Então, eles tendem a ter uma maior frequência de acometimento peritoneal, de trato gastrointestinal, ovários, por exemplo, que não são tão comuns nos outros tipos de câncer de mama. É só uma palavra, porque eu acho que a gente não vai tocar nisso ao longo da nossa conversa, e acho que é importante para a gente começar esse bate-papo, que tem uma preocupação grande atualmente sobre o diagnóstico patológico do câncer de mama lobular. E essa preocupação vem do fato que tem 2 estudos prospectivos que incluíram pacientes com câncer de mama lobular, e os pesquisadores foram e voltaram e fizeram uma análise central de patologia para ver qual era a concordância entre o diagnóstico local, feito pelos patologistas ao diagnóstico, e o diagnóstico central pela patologia. E a surpresa negativa nesse caso foi que a taxa de concordância foi cerca de 60% a 65% nesses 2 estudos. O
que mostra para a gente que talvez um desafio inicial para a gente avançar no cuidado dessa doença seja conseguir definir qual é essa entidade de câncer de mama lobular, e tem uma série de iniciativas que estão sendo feitas nesse sentido, para melhorar o diagnóstico patológico do câncer de mama lobular. E também está conosco, completando o nosso time de especialistas, a doutora Ive. Doutora Ive, obrigado também por estar aqui. O que diferencia um câncer lobular in situ de um invasivo, né? Até aproveitando o gancho desse desafio do diagnóstico, de saber diferenciar quando é um lobular, né? Que vocês radiologistas trabalham muito próximos com os médicos patologistas, né? E aí depois diferenciar entre in situ e invasivo, e por que é importante essa diferenciação para a questão clínica depois para a paciente. Mais uma vez, obrigado. Olá, Moura, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui junto com o Guilherme e o Francisco Pimentel, obrigada pelo convite mesmo. E como você disse, como o Guilherme já colocou, primeiro o carcinoma lobular ele tem uma dificuldade diagnóstica muito importante, até 1/3 dos carcinomas lobulares invasivos a gente não consegue ter uma imagem mamográfica, você não consegue fazer um diagnóstico pela mamografia, e cerca de 35% você vai ver alteração só em uma incidência. Então o desafio começa por detecção. A detecção do carcinoma lobular, muitas vezes ela é clínica, a paciente palpa lesões grandes, às vezes a mama toda, e a imagem é negativa. Aí, quanto à sua pergunta, o que diferencia o carcinoma lobular in situ do carcinoma lobular invasivo pela imagem? O carcinoma lobular in situ, às vezes, ele não aparece na imagem. É uma lesão que, às vezes, é um achado de uma biópsia do tecido adjacente. Ela não é a lesão que é vista, que é uma das formas mais frequentes da gente encontrar o carcinoma lobular in situ. Às vezes, ela é um nódulo circunscrito, raramente calcifica, então a gente tem pouca imagem do carcinoma lobular in situ na imagem, a gente não tem uma imagem muito típica. Já o carcinoma lobular invasivo, ele infiltra as estruturas adjacentes, ele condiciona uma retração dos tecidos adjacentes, então a imagem mais típica do carcinoma lobular invasivo é a distorção arquitetural, porque você tem aquela reação fibrosa dos tecidos adjacentes, ou uma assimetria focal. Essa é a principal forma que a gente vê o carcinoma lobular nos métodos de imagem. Raramente ele calcifica. Então, quando nós falamos de distorção arquitetural e de assimetria focal, já são lesões que não são muito fáceis de serem vistas na mamografia. Não é muito óbvio. Você precisa de uma mamografia de qualidade, você precisa de um olho treinado para identificar essas alterações. Então, é isso. A gente tem começa desde a identificação da lesão, a dificuldade do carcinoma lobular, por isso que ele é especial e é importante a gente discutir sobre ele. E, doutora Ive, a mamografia é o exame de rastreamento padrão, né? Mas no caso do câncer lobular, por que a mulher pode ter mais dificuldade em ter a sua lesão diagnosticada em se tratando desse subtipo? Como o Guilherme colocou, é uma lesão que tem crescimento infiltrativo. Ela não cresce como nódulo com borda convexa, que distorce as estruturas. Então, o que você vai ver, às vezes, são retrações sutis na mamografia. Também é uma lesão que não calcifica, principalmente naquelas pacientes que têm muito tecido glandular, tem a mama heterogeneamente densa ou a mama mais densa, ela fica obscurecida pelo tecido adjacente. Na ultrassonografia, você também não vai ver a nódulo redondo, com borda convexa. Você vai ver, às vezes, uma retração dos ductos da mama, que também é um diagnóstico difícil no ultrassom. Ou uma alteração não nodular, não forma massa, não distorce. E na ressonância magnética, por ter um caráter mais infiltrativo, também o carcinoma lobular não condiciona muito neoangiogênese no tecido ao redor, não é uma lesão muito vascularizada. Então, quando você injeta o contraste, às vezes a lesão não realça. Todo mundo que tem experiência em ressonância magnética tem algum caso que a ressonância é 100% negativa e a paciente tinha um carcinoma lobular grande. Então, na ressonância, a gente ainda usa outras armas diagnósticas. Além de procurar por distorção arquitetural, por realce, que não vai ser um realce precoce, e essa é uma pegadinha para os protocolos de ressonância abreviados de rastreamento, porque eles fazem a imagem no primeiro minuto. No primeiro minuto, o carcinoma lobular normalmente não se realça, ele tem um realce discreto e tardio, ele vai se realçar no 5º minuto. Então, essa é uma grande crítica à ressonância abreviada de rastreamento, porque o carcinoma lobular é a lesão que vai ser perdida. Existe também a sequência de difusão, que é uma coisa que não existe na mamografia com contraste, que você vê que as lesões que são mais densas, elas restringem a difusão das moléculas de água no extracelular e a lesão aparece na difusão. Então você usa a ressonância multiparamétrica para tentar se desvencilhar dessa pegadinha diagnóstica do carcinoma lobular. Então a gente vai juntando as armas. Às vezes você pega a mamografia e vai procurar uma discreta área de realce na ressonância, mas olhando para aquela mamografia, sabendo exatamente onde que estava aquela área. Então você precisa ter todas as cartas na mesa para chegar ao diagnóstico.
E, doutor Francisco, quais são os sinais clínicos que as mulheres, e quando elas estiverem em consulta, né, por exemplo, que o ginecologista e demais profissionais ali no cuidado a essas mulheres precisam ter para poder observar ali uma possível lesão inicial, por exemplo? Então, Moura, como foi comentado pela Ive e pelo Guilherme, o carcinoma lobular invasivo, ele tem uma molécula de adesão que ele perde precocemente e ele infiltra, causando menos reação tecidual, que é o que dá normalmente mais imagem. Então não é incomum uma paciente ter uma imagem muito sutil, vou falar assim, e às vezes ela tem uma massa que ocupa a mama inteira. E normalmente não é uma nodularidade, um nódulo típico, como a gente observa no câncer de mama tipo não especial, que é o ductal. Na verdade, é mais um espessamento de determinado ponto na mama, muitas vezes uma retração central, uma retração da areola. Então, normalmente o lobular, ele tem essa característica de infiltração mais sutil, né? Ele não forma estruturas que lembram o tecido mamário original, como túbulos, por conta da perca da molécula de adesão, e por conta disso é uma invasão com menos reação. Lembrar que o lobular também tem mais chance de infiltração em linfonodos, então é um outro cuidado adicional quando a gente fala e examina tumores de tipo lobular, é que a gente tem mais disseminação linfonodal que no tipo não especial. Então, normalmente é uma doença que a gente encontra em um espessamento palpável, às vezes há algum abaulamento, alguma retração e algumas vezes mais de um linfonodo palpável na axila ipsilateral. Doutor Guilherme, olhando mais para a biologia do tumor, né, muitos tumores lobulares têm receptores hormonais positivos, né? Isso muda o planejamento do tratamento sistêmico, especialmente em relação à hormonoterapia? Ela se torna o tratamento mais padrão? Isso é verdade. Mais de 90% dos tumores lobulares são do subtipo receptor hormonal positivo ou HER2 negativo. Isso é uma frequência ainda maior do que a gente observa no câncer de mama em geral. Isso faz com que, de fato, a hormonoterapia seja um pilar, talvez o pilar mais importante do tratamento sistêmico desse tipo de câncer de mama. Tem algumas características, algumas questões que estão sendo ainda avaliadas, baseadas em dados da literatura que apontam algumas respostas diferentes nesse subtipo de câncer de mama em relação ao subtipo não especial. Talvez o principal dado que tenha ganhado bastante notoriedade foi um dado de uma análise retrospectiva de um estudo prospectivo chamado BIG 198, que mostrou que os inibidores de aromatase tinham maior eficácia em relação ao tamoxifeno, e isso parecia ser ainda mais pronunciado nos pacientes com câncer de mama lobular. Esse dado gerou bastante pesquisa subsequente para tentar validar essa informação, e essas análises subsequentes foram um pouco em linhas diferentes em termos dos resultados, algumas confirmando isso, outras não encontrando essa associação. De maneira geral, acho que as duas são opções de tratamento para pacientes que têm alguma contraindicação a inibidor de aromatase, e não acho que o uso de tamoxifeno seja contraindicado. E, em adição a isso, acho que os outros pilares de tratamento seguem os parâmetros de tratamento, as recomendações que a gente usa para câncer de mama receptor hormonal positivo ou HER2 negativo. A gente vai discutir um pouco mais sobre o tratamento multimodal, mas as outras terapias continuam sendo válidas, principalmente supressão ovariana, inibidora de CDK4 e 6. Então, esses pilares de tratamento realmente são muito importantes para esse subtipo. Doutora Ive, nós já trouxemos aqui, né, no nosso papo algumas questões assim dos desafios com a mamografia em relação a esse tipo lobular, né? Havendo esses desafios, gostaria que você reforçasse, então, quando fazer a indicação dos outros tipos de exame, como, por exemplo, ultrassom ou a ressonância magnética. Quais são as principais indicações? Olha, o principal problema do carcinoma lobular é perder o carcinoma lobular no rastreamento, porque uma vez que ele tem sintoma clínico, que a paciente já apresentou com espessamento palpável ou uma retração focal, ela vai fazer provavelmente uma mamografia e uma ultrassonografia, porque eles sempre vêm casados, né? No rastreamento, o que tem sido feito para tentar minimizar essa taxa de diagnósticos perdidos, e que é hoje uma inovação, é a tomossíntese. Com a tomossíntese, depois do advento da tomossíntese, houve um aumento no número de diagnósticos de câncer de mama significativos do tipo lobular, cerca de 27% em algumas séries. Então não é desprezado. Por quê? Porque quando você faz as imagens em fatia da mama, você tira a sobreposição dos tecidos e você consegue ver melhor aquela especulação e retração dos tecidos adjacentes. Então, sempre que possível, optar pela tomossíntese no rastreamento. Ela é um exame que aumenta o diagnóstico de câncer de mama invasivo em até 40%, principalmente por conta
à custa de aumento diagnóstico de carcinoma lobular. Então, eu acho que essa é a grande dica. E pegando um gancho na fala do Pimentel, que é frequente o acometimento linfonodal, o carcinoma lobular também é difícil para a gente, na imagem, para fazer o diagnóstico desse comprometimento linfonodal pré-operatório. Por quê? Porque a infiltração do linfonodo não distorce a arquitetura, não fica aquele linfonodo redondo, oval, sem hilo gorduroso. Normalmente são linfonodos pequenininhos, múltiplos e com espessamento cortical discreto. Então, o falso negativo da linfonodopatia dada pelo ultrassom é o carcinoma lobular. Às vezes, o paciente tem linfonodos comprometidos nos 3 níveis na axila e o ultrassom é normal e revisto por gente experiente. Não é porque passou, é porque realmente não se manifestava. Eu acho que é isso. Doutor Francisco, a paciente recebe o diagnóstico e vai operar. Quais são os principais tipos e indicações de cirurgia em câncer de mama lobular para essas pacientes? Moura, a gente já entendeu bem aqui na nossa discussão, né, que o lobular é uma doença única, por suas características de invasão, por sua dificuldade de diagnóstico, por surpresas, seja na mama, seja na axila. Mas, assim, como conceito geral, a cirurgia da mama, ela não deve mudar por conta de ser um carcinoma lobular, mas a gente tem que ter um cuidado extra de entender o contexto do carcinoma lobular com o intuito da gente atingir o objetivo principal da cirurgia da mama, que é ter margens livres, evitar reoperações e, no final das contas, evitar recorrências. Se a gente tiver a cautela de entender aonde pode chegar, a gente pode realizar uma cirurgia conservadora da mama num lobular com segurança, tá? Sem maiores problemas, como também pode normalmente fazer a biópsia do linfonodo sentinela, aplicar os critérios de preservação da axila mesmo quando o sentinela é positivo no cenário do Z11, mas eu acho que a gente deve ter em mente que é uma doença que tem mais chance de multicentricidade, multifocalidade e mais chance de linfonodos adicionais. Dito isso, a gente deve seguir os mesmos padrões de tratamento local que a gente segue no carcinoma de tipo não especial. Posso aproveitar e fazer uma pergunta para o Francisco? Por favor, Francisco, a gente viu recentemente, acho que isso é uma mudança talvez de alguns parâmetros de tratamento que a gente tinha anteriormente, com a possibilidade de alguns pacientes não terem sequer avaliação de linfonodo sentinela. Isso, para alguma população de pacientes, isso poder ser completamente omitido. Você mencionou anteriormente uma coisa que a gente vê, que os pacientes com câncer de mama lobular têm uma taxa significativa de acometimento linfonodal, que nem sempre é visto na doença, no estadiamento clínico inicial. Para esses pacientes em que essa possibilidade está sendo considerada de omitir a biópsia de linfonodo sentinela, você acha que o diagnóstico de doença lobular entra na decisão de tratamento ou é algo que não é tão importante nesse momento? É um excelente questionamento, Guilherme. Se a gente olhar os 2 estudos randomizados que nós temos sobre isso, o SOUND e o SEMA, né, 2 estudos europeus de não inferioridade, ambos incluíram pacientes com carcinoma lobular, mas com uma proporção pequena, mais ou menos proporcional à que a gente identifica no nosso dia a dia, ali em torno de 10%, tá? Será que isso tem força suficiente para justificar a omissão da biópsia do linfonodo sentinela nessas pacientes? Eu acho que é uma discussão que vai até além do lobular. Será que a gente está realmente preparado para omitir biópsia de linfonodo sentinela, que significa perder 13%, que é a taxa de positividade dos 2 estudos, mais ou menos 13% a 15%, para indicar uma terapia? Que pacientes são essas? Olhando os estudos, a gente vê 90% dessas pacientes são hormônio positivo, quase não tinha triplo negativo ER2, esquece, esses 2 não entram. 10% de lobular, mas entra no raciocínio teórico de hormônio positivo. KI67, a grande maioria das pacientes tinham KI67 baixo. Então, na minha visão, por conta de indicação de terapia, eu não omito biópsia do linfonodo sentinela em pacientes com KI67 elevado, para ser franco, me incomoda, KI67 acima de 20%, porque se eu tiver um sentinela positivo, Guilherme, eu tenho ali de cara a possibilidade de indicar um inibidor de ciclina. Então, eu acho que no lobular especificamente, não é que a gente não possa omitir, mas na minha visão incomoda até mais um pouco do que no carcinoma lobular, porque a taxa de positividade, teoricamente, é um pouco maior do que esses 13% a 15% de positividade que o braço do sentinela encontrou. Doutor Guilherme, aproveitando esse
aspecto, né, de não só da cirurgia, já trazida pelo Dr. Francisco, mas já introduzimos aqui um pouco também do multimodal. Quando se compara o lobular com o ductal, pode haver mais alguns protocolos um pouco mais diferentes? Por exemplo, pode haver uma demanda maior de, por exemplo, um tratamento neoadjuvante, ou seja, alguma coisa feita antes da cirurgia, ou é mais comum operar primeiro, depois fazer uma adjuvância, ou seja, tratar depois com hormonoterapia ou radioterapia, por exemplo? Como é que funciona? Olha, de maneira geral, os princípios gerais de tratamento são os mesmos, são semelhantes, mas tem alguns ajustes importantes ou alguns pontos que são característicos da doença lobular que devem ser levados em consideração. Talvez o mais significativo deles a gente tem visto recentemente uma tendência geral em câncer de mama, inclusive em câncer de mama receptor hormonal positivo, quando a quimioterapia já está indicada, que essa quimioterapia seja frequentemente feita no momento pré-operatório. Para o câncer de mama lobular, talvez uma característica da doença que a gente já comentou, por ser menos responsível à quimioterapia, não é que isso não possa ser feito. Se a paciente tiver indicação definida de quimioterapia, isso pode ser feito no momento pré-operatório. A única questão é que frequentemente isso é feito em câncer de mama em geral, com a expectativa de que isso leve a uma redução significativa do volume da doença mamária para, eventualmente, possibilitar uma cirurgia menos extensa. No câncer de mama lobular, isso é menos provável de acontecer, dessas respostas muito significativas, reduções significativas do volume de doença com quimioterapia que permitam um downstaging suficiente para mudar de maneira drástica o planejamento cirúrgico. Mas, como eu disse, não é algo que necessariamente deva ser descartado. Com relação ao tratamento sistêmico, de maneira geral, a gente comentou que a terapia padrão, a recomendação de quimioterapia não deve mudar de maneira geral em relação a se deve ou não ser feita com base no diagnóstico da doença lobular. E a terapia hormonal também deve seguir os mesmos padrões do que é usado para os pacientes com doença receptor hormonal positivo HER2 negativo. E isso inclui terapia inibidora de aromatase tamoxifeno, inclui supressão de função ovariana, inclui também os inibidores de CDK4/6. Teve um dado interessante que eu queria comentar, foi do estudo Penelope-B, que foi um estudo que randomizou pacientes com doença receptor hormonal positiva HER2 negativo que tinham doença residual após quimioterapia e um alto risco de recorrência para receberem palbociclib adjuvante por 1 ano ou endocrinoterapia isolada. A gente viu esse ano publicado uma atualização, a apresentação final dos resultados do estudo, e o estudo de maneira global foi negativo, sem ganho de sobrevida livre de doença invasiva e sem ganho de sobrevida global. O que foi interessante foi observar no subgrupo de pacientes com câncer de mama lobular, eles tiveram uma tendência a maior benefício, com hazard ratio significativo para sobrevida livre de doença invasiva de 0,5 e 0,4 para sobrevida global. Então, isso gera uma hipótese de que talvez o subtipo lobular possa se beneficiar ainda mais da estratégia do uso de inibidores de ciclina, mas essa confirmação ainda depende de estudos prospectivos mais definitivos, vai depender de esses dados serem confirmados nos outros estudos prospectivos de fase 3 que avaliaram a inclusão de inibidores de ciclina no cenário adjuvante. Então, isso é algo que nós estamos, inclusive, avaliando no estudo PALAS. A gente deve apresentar numa conferência mais ao final do ano qual é o benefício dos inibidores de ciclina nessa subpopulação. Então, eu diria, em resumo, os padrões, princípios gerais são semelhantes, com alguns ajustes dependendo do estadiamento, do objetivo que a gente tem com cada modalidade de tratamento. Doutora Ivy, para que as pacientes mulheres, enfim, que estão nos ouvindo, consigam visualizar toda a jornada, desde o momento do achado de uma lesão com diagnóstico por imagem, a confirmação diagnóstica após a biópsia, né? E aí o acompanhamento com exames de imagem durante o tratamento, né? Para acompanhar como está sendo a evolução. Como que é esse ciclo todo de acompanhamento diagnóstico?
Essa pergunta é super importante, Moura. E pegando um gancho com o que o Pimentel falou, o carcinoma lobular ainda tem uma outra particularidade, que ele tem mais multicentricidade, mais multifocalidade. Então, durante o estadiamento da doença, a ressonância magnética tem um papel importante neste grupo de pacientes, porque apesar do tumor não ser muito vascularizado, é o melhor método para identificar as margens do tumor e a presença de lesões adicionais. Então, é mais um momento que a paciente passa pelo serviço de radiologia, porque na maioria dos serviços, o diagnóstico de um carcinoma lobular vem acompanhado de um pedido de ressonância magnética para delimitar a margem da lesão e ter certeza que não ficou nada naquela mama antes do tratamento. Então, desde o começo, existe uma dificuldade diagnóstica, a mamografia tem as suas limitações, a tomossíntese veio aí para isso, fazendo um resumo geral com relação ao carcinoma lobular e a imagem. A tomossíntese veio aí para isso, para tentar suprir uma parte dessa dificuldade diagnóstica. A gente sabe que as pacientes que têm mamas extremamente densas, mesmo assim, a gente não vai ver as assimetrias, talvez uma distorção arquitetural. Para as pacientes que têm mamas mais densas, é essencial associar um outro método de imagem. A ressonância para aquelas pacientes que têm mamas extremamente densas, caso não seja possível, a ultrassonografia, que no nosso método é muito difundida. Durante o momento feito o diagnóstico, a paciente vai fazer uma biópsia guiada por um método de imagem. Nem sempre é tranquilo e fácil, porque a lesão, às vezes, é difícil de ser visibilizada. Para marcação pré-cirúrgica, é importante a gente ter a definição das margens bem feitas, para a gente poder entregar para o cirurgião exatamente o mapeamento de onde começa e termina quando vai para a cirurgia upfront, que é a maioria dos casos de carcinoma lobular. Então, é importante a gente ter um estagiamento pré-operatório, deixar as cartas abertas na mesa. Assim, a lesão vem daqui até aqui, tem outra lesão adicional que precisa ser biopsiada antes do diagnóstico final, antes daquela paciente ir para a mesa de cirurgia, para definir se o cirurgião vai ter que abordar aquela lesão ou não, seja na mesma mama ou na mama contralateral, também uma frequência um pouquinho maior. Então, a gente entender qual que é a doença antes de entregar para o cirurgião tratar, e na hora de fazer a marcação ser primoroso, marcar exatamente todos os pontos que ele pedir, da forma como ele enxerga a doença. A gente tem que trazer da mesa de imagem para a mesa de cirurgia, ele tem que enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando. Para entregar para o patologista, idealmente uma peça sem margem, que eu acho que isso é tudo que o Pimentel quer durante a cirurgia, o tumor todo na peça cirúrgica. Para isso a gente precisa trabalhar com uma equipe muito amarrada, uma equipe de radiologista e uma equipe de cirurgião muito amarrada e que conversa bem, para o patologista poder entregar aquilo que a gente quer. E com relação aos controles, caso a paciente vá para tratamento neoadjuvante, seja químico, seja hormônio, a gente já esperar que a lesão não vai sumir como ela some no triplo negativo e no tumor HER2, às vezes reduz um pouco de tamanho, mas a paciente também já vem, na maioria das vezes, com essa expectativa que eu não vou dar para ela aquela notícia, olha, o seu tumor sumiu. Ela já sabe disso, ela só quer saber se reduzir um pouquinho. A resposta axilar na imagem, tanto o diagnóstico quanto a avaliação de resposta, também é prejudicada. Às vezes eu não vou ver aquela resposta tão expressiva na axila, porque também já não era, né? Então, o controle durante o tratamento pela imagem, ele também é limitado. E após a cirurgia, uma vez que o cirurgião me diz a margem estava livre, a paciente foi totalmente estudada antes de ir para a mesa de cirurgia, eu fico tranquila. Então, o fato dela ter tido um carcinoma lobular, se ela não tiver nenhuma limitação dos exames previamente, ou seja, uma paciente que não tem uma mama densa, não é uma paciente jovem, uma paciente com uma mama toda gordurosa, que tinha uma lesão especulada, não está indicado por ser lobular ela fazer o segmento com ressonância magnética. Está indicado pela condição prévia dela, desde que ela tenha sido completamente bem estadiada no pré-operatório e a gente esteja, o time todo esteja seguro que não ficou lesão lá. Então, esse papel das equipes bem amarradas da radiologia e da mastologia e da oncologia para pacientes do carcinoma lobular é fundamental para a segurança do acompanhamento no tratamento, principalmente na avaliação local, que às vezes deixa muita dúvida, porque a distorção arquitetural pós-cirúrgica vai ser muito parecida com a lesão primária, né? Às vezes vai ver só tecido fibroso. Para fazer o diagnóstico diferencial entre um e outro, pelos métodos de imagem, às vezes é muito difícil. Ele não vai realçar, é uma lesão especulada. Então, também existe essa confusão diagnóstica. Mas para isso eu tenho que estar segura que no tratamento foi tudo bem estudado e a gente se esmerou ao máximo e gastou tudo que tinha da imagem para poder oferecer ali todo o cenário. É importante que o time da radiologia e o time da mastologia e da oncologia, eles tenham essa conversa no momento do estadiamento para que a paciente possa ser seguida depois com segurança. Eu acho que essa é a chave do sucesso para controle local da doença. Doutor Francisco, pegando esse aspecto do câncer lobular, né, de mama, ele
ser potencialmente mais agressivo, né, quando comparado com o ductal, muitas vezes ele pode ser multifocal ou até bilateral, né, ou seja, vários focos ou então atingir as duas mamas. Isso interfere em que ponto na cirurgia, enfim, e na decisão entre fazer uma cirurgia conservadora e uma mastectomia mais extensa? Esse é o ponto-chave, Moura. A gente precisa, a Ivy pontuou muito bem, a gente precisa entender a real extensão da doença, seja única ou multicêntrica na mama índex, ou mesmo com doença na mama contralateral, que acaba muitas vezes não sendo uma surpresa quando a gente fala também de tumor lobular. Então eu acho que essa conversa com o radiologista, vou usar o termo que a Ivy colocou, esgotar muito bem o exame de imagem na mama, marcar muito bem as lesões se a cirurgia conservadora for a opção. Então isso tem que ser muito bem determinado, porque o foco é não deixar a doença, é tirar a doença com margens livres. Se tiver doença contralateral, operar a mama contralateral. Se precisar fazer mastectomia, fazer uma mastectomia. Então, assim, não existe uma receita de bolo fixa para todo carcinoma lobular. Mas a gente tem que entender que o carcinoma lobular ele precisa ser bem estadiado localmente. Estadiando ele muito bem localmente, a gente vai ter um tratamento local bem sucedido, vai ter pouca recorrência similar à doença não especial, tipo ductal, e vai entregar a real extensão para o oncologista clínico tomar suas decisões. Porque é baseado nisso, principalmente tanto mama quanto axila, ele vai tomar suas decisões em relação ao tratamento sistêmico adjuvante, se a cirurgia for primária. Doutor Guilherme, durante o segmento, acompanhamento da paciente que está em tratamento, como é conversado com ela sobre o prognóstico? Qual é a forma ideal, na sua visão, de ter esse diálogo com a paciente durante a jornada dela? Acho que existe uma certa confusão com relação ao prognóstico do câncer de mama lobular, que frequentemente é visto como uma doença de bom prognóstico e baixa taxa de recorrência. Acho que essa confusão talvez venha do fato de que a maioria dos cânceres de mama lobular são, como a gente comentou, tem receptor hormonal positivo ou HER2 negativo. E essas, dentre as doenças de câncer, dentre os tipos de câncer de mama, são os de melhor prognóstico. Porém, quando a gente olha especificamente e corrige a avaliação prognóstica a longo prazo, de acordo com o subtipo de tumor, de acordo com o estadiamento, principalmente, a gente percebe, a maioria dos estudos apontam que o câncer de mama pode ter um prognóstico a longo prazo igual ou pior do que o câncer de mama ductal, na verdade. E tem um outro dado interessante, que é que esse prognóstico parece ter alguma relação de dependência com o tempo. Quero dizer com isso que, aparentemente, nos primeiros anos, os cânceres de mama de tipo não especial têm um pior prognóstico e os lobulares um melhor prognóstico, menos recorrência, mas a partir de 5, 6 anos, a gente caminha do 5º ao 10º ano em diante, aparentemente a taxa de recorrência dos cânceres de mama lobulares é maior do que dos cânceres ductais, tem algumas séries mostrando isso. Esse é o primeiro ponto. Então, acho que talvez o primeiro ponto seja desmistificar que os cânceres de mama lobulares são doenças intrinsecamente de bom prognóstico, até porque a gente está tratando aqui hoje de câncer de mama lobular como uma entidade única. A gente também sabe que aproximadamente 50% dos cânceres de mama lobulares são o que a gente chama de câncer de mama lobular clássico, é esse que tende a ser uma doença de mais baixo grau, com receptor hormonal positivo ou HER2 negativo, mais 50% são subtipos especiais que a gente chama não clássicos de câncer de mama lobular. E esses são subtipos frequentemente associados a maior agressividade e a um comportamento mais agressivo e talvez um prognóstico pior ainda. Então, acho que esse é o primeiro ponto, diferenciar e ressaltar que não necessariamente é uma doença de melhor prognóstico em relação ao câncer de mama de tipo não especial. O segundo ponto é, como a gente comentou no começo, que ao longo do tempo, o padrão de recidiva do câncer de mama lobular difere do câncer de mama de tipo não especial, do câncer de mama ductal, com a maior risco de recidivas peritoneais, inserosas em geral, trato gastrointestinal, ovários. Então é importante estar alerta quando a gente acompanha essas pacientes para alguns sintomas um pouco mais inespecíficos, talvez devam gerar já uma investigação, um limiar um pouco mais baixo para investigar sintomas um pouco mais inespecíficos que possam se apresentar no acompanhamento. E sua pergunta
muito com relação ao como explicar isso para os pacientes. Acho que essa conversa sobre o padrão de disseminação é algo que precisa ser discutido no momento em que o paciente termina o seu tratamento e vai entrar na fase de acompanhamento. E tem alguns recursos interessantes até essas pessoas que podem ser úteis para os médicos e pacientes com câncer de mama lobular. A Lobular Breast Cancer Alliance, uma entidade que foi inicialmente fundada por pacientes nos Estados Unidos, eles têm no site deles uma série de materiais, panfletos, que explicam isso de uma forma bem clara, inclusive sobre quais os tipos de doença tem, quais os padrões de recorrência que são específicos para câncer de mama lobular, e eles têm esse material traduzido para o português. Então, acho que é um recurso interessante que talvez ajude nessa comunicação de riscos e de padrões de recidiva e de acompanhamento dessas doenças após o tratamento para doença precoce. Doutora, existe um entendimento, e eu não sei até que ponto há uma evidência científica ou não em relação a isso, de que as pacientes com câncer de mama lobular, né, ao fazerem exames, poderia escapar nesses exames, né, essas células, enfim. Até que ponto há um fundamento ou não nisso? E aproveitando para esclarecer ou não se isso é um fato, um mito, enfim. E como que você trabalha com as pacientes para que elas, enfim, lidem melhor com essa ansiedade em relação ao exame? Alguns tumores não se faz biópsia percutânea. Por exemplo, hepatocarcinoma. Sarcomas em geral. Por quê? Porque existe esse risco. A célula tem a capacidade de adesão e proliferação onde ela encosta. O tumor de mama, mesmo o carcinoma lobular, não tem isso. Porque para ele sofrer como a metástase, para ela cair na corrente sanguínea e depois se implantar no tecido, ela tem que sofrer uma transformação epitélio-mesenquimal, ela tem que fazer uma modificação e aí ela ganha de novo a capacidade de replicação naquele tecido. Então, mesmo que você pegue o pedacinho, o fragmento intratumoral e coloque em cima da pele da paciente, aquela célula que está lá não tem capacidade de adesão na maioria das vezes. Se você já viu algum caso nos seus X anos de radiologia, eu vi um único caso. Mesmo assim, era um tumor triplo negativo tão agressivo que ele não tinha nem cair de mais de 90. Mas não é a regra. Então, em geral, mesmo que a célula passe pelo tecido da célula tumoral, ela não tem capacidade de adesão. Você não aumenta a chance de cair na corrente sanguínea, de fazer metástase por conta disso, nem de comprometimento axilar por conta disso, e nem de lesão local, aumentar o tamanho da lesão, aumentar o T do tumor por causa disso. Doutor Francisco, nós falamos aqui de diagnóstico, falamos de tratamento, mas antes disso temos a prevenção. Existem fatores de risco que possam ser evitados com atitudes no dia a dia que diminuam o risco de desenvolvimento do câncer de mama lobular? Então, Moura, semelhante ao tipo não especial, os hábitos, né, obesidade, sedentarismo, alcoolismo, são fatores que podem elevar a chance tanto do câncer não especial quanto lobular. Eu destacaria o lobular como se trata de um tumor hormônio positivo, fatores relacionados à exposição maior de estrogênio na vida, como, por exemplo, terapia de reposição hormonal na menopausa, ou mesmo um período longo de menarca precoce, menopausa tardia. A gente pode falar também de fatores genéticos, a gente sempre lembra em lobular no CDH1, mas vale pontuar que o CDH1 não é uma mutação que a gente vê comumente, né? Então, quando a gente vê alguma mutação relacionada a algum câncer lobular, acaba não sendo o CDH1, mas sempre lembrar que o CDH1 é uma doença é uma mutação que é relacionada ao carcinoma lobular, como também ao câncer gástrico difuso hereditário. Enfim, resumidamente, os fatores de risco são muito parecidos com o câncer de tipo não especial, tá? Com foco em exposição estrogênica durante a vida. Doutor Guilherme, há importantes avanços em tratamento personalizado, né? Cada vez mais se fala e se mostra na prática a oncologia personalizada. E isso se aplica também a pacientes com câncer de mama. Mas também se aplica especificamente no subtipo lobular? Com certeza. Acho que a gente comentou no começo sobre as extensas diferenças da biologia da doença lobular em relação aos outros subtipos de câncer de mama, e acho que finalmente nós estamos começando a ver avanços direcionados ao câncer de mama lobular. Vou citar alguns exemplos de estudos já feitos e outros que estão em andamento mais específicos ou voltados predominantemente a esse subtipo. Uma operação agora, uma coisa que se tornou frequente na nossa prática clínica é a avaliação molecular, seja do próprio tecido tumoral ou por biópsia líquida em pacientes com doença metastática. E o que a gente enxerga com uma maior frequência no câncer de mama lobular é uma maior presença de mutações em HER2. Isso chega até 15% das pacientes com câncer de mama metastático do tipo lobular, em comparação a menos de 5% na população de câncer de mama ductal.
E isso leva esses tumores a terem uma sensibilidade a inibidores de tirosina quinase nessa doença, com foco principalmente em dados do estudo SUMMIT, que avaliou uma combinação de trastuzumab, fulvestrant e neratinib, com uma melhor taxa de resposta em câncer de mama lobular. Então é algo que a gente já tem, de certa forma, quando disponível, é algo que pode ser usado. Uma outra estratégia que foi usada, o câncer de mama lobular também é um subtipo de câncer de mama que tende a ter uma taxa mutacional bastante elevada. Então, houve também estudos avaliando o papel da imunoterapia nesses tumores. O estudo GELATO é um estudo que foi exclusivo para câncer de mama lobular e avaliou uma estratégia em que a paciente recebia inicialmente uma indução com quimioterapia, com carboplatina, seguido por um anti-PD-L1, atezolizumab. O estudo, de maneira geral, mostrou uma taxa de resposta bastante modesta, e as pacientes que responderam eram de subtipo triplo negativo, que já tinham, na verdade, uma indicação para essa modalidade de tratamento, mas acho que foi importante porque foi um dos primeiros estudos que mostrou a viabilidade e segurança de se fazer estudos exclusivamente na população lobular. E isso gerou, junto com uma série de estudos pré-clínicos que ajudaram a entender a biologia da doença, uma outra onda de estudos que vem sendo feitas. Alguns estudos havia um dado, veio do Reino Unido com relação a uma estratégia de letalidade sintética com perda de ecadherina com CDH1, que eventualmente levaria a uma dependência funcional das células a uma molécula chamada ROS1. E houve 3 estudos, 2 a gente já tem esses resultados preliminares e um outro em andamento, avaliando essa estratégia de letalidade sintética com esse alvo ROS1. O estudo Rosaline, que foi feito com entrectinib no cenário neoadjuvante, o estudo Rolo com crizotinib no cenário metastático, e mais recentemente o estudo Replot com repotrectinib também no cenário metastático. E são estudos Rosaline e Rolo também tiveram resultados bastante modestos, e o estudo Replot iniciou recrutamento mais recentemente. A gente ainda espera os resultados desses estudos, mas também são, de certa forma, pioneiros por serem focados em pacientes com câncer de mama lobular. E, finalmente, uma outra via que tem ganhado bastante interesse no câncer de mama em geral, mas com um foco específico no câncer de mama lobular, é a via do PI3K-AKT-mTOR. Mutações nessa via são bastante frequentes em câncer de mama lobular, chegam a 40% dos cânceres de mama lobular. E, além disso, tem um outro dado interessante, que tem alguns modelos pré-clínicos que mostram que essa via pode estar hiperativada pela perda da ecadherina. E isso faz com que haja um racional de que talvez essas pacientes com câncer de mama lobular tenham um benefício com esses inibidores, eventualmente mesmo na ausência de mutações nessa via. Então, é algo bastante interessante que gerou uma série de estudos prospectivos de intervenção que estão em andamento, por exemplo, estudos avaliando capivasertib, o inibidor de AKT, em pacientes com câncer de mama lobular. Então, acho que a resposta é sim. Finalmente a gente está vendo esses estudos acontecendo. Eles desbancam esse mito de que câncer de mama lobular é uma entidade rara, que não dá para fazer estudo só com esses subtipos. Não é verdade. E a gente espera começar a ver algumas estratégias de personalização de tratamento para essa subpopulação. Doutor Francisco, nós estamos aqui nos encaminhando os momentos finais aqui do nosso episódio. Gostaria de, inicialmente, que você trouxesse se há caminhos para a gente ter um diagnóstico mais precoce do câncer lobular, e aí complementando já com sua mensagem final, por favor. Então, Moura, eu acho que, primeiro, as mulheres precisam entender que elas têm um protocolo de rastreamento a cumprir, né? Felizmente, a gente teve uma notícia agora recente que o Ministério da Saúde mudou o entendimento do rastreamento a partir dos 40 anos, né? Isso é uma boa notícia, e é uma boa notícia para o lobular também, né? Então, apesar das dificuldades de diagnóstico, não é porque a gente tem dificuldade de diagnóstico que a gente não vai rastrear. Então, isso é falso. Os pacientes têm que rastrear, também pensando em carcinoma lobular. Eu focaria também que as pacientes devem fazer autoexame. Eu lembro que no passado houveram alguns ruídos em relação a não fazer autoexame, e a gente sabe que o autoexame, muitas vezes associado ao rastreamento, ele pode ser uma arma importante, não só lobular, mas também tumores de intervalo. Quantos casos a gente já viu que a paciente fez um exame recentemente e meses depois ela mesmo palpou alguma lesão que não foi vista recente com exame de imagem. Então, eu acho que ela tem que se ater aos programas de rastreamento da mama,
né, iniciar no seu período certo, até antes, se tiver história familiar, alguma mutação, alguma coisa que justifique antecipar, até mesmo com ressonância, se for o caso, né? E hábitos saudáveis, né? O que a gente vai ter na vida, muitas vezes, é o que a gente faz na vida, né? E quando eu falo de prevenção, essa é a verdadeira prevenção. Se alimentar bem, fazer atividade física, manter o peso adequado, ter bons hábitos no dia a dia. É isso que eu acho que vai interferir, inclusive, na prevenção do carcinoma lobular também. Perfeito, doutor Francisco, muitíssimo obrigado. E também sua mensagem final, por favor, doutora Ive. Então, continuando o raciocínio do Francisco, é importante que as mulheres lembrem de procurar o serviço de saúde para fazer seus exames quando elas não têm sintomas. São exames de rotina que devem ser colocados na agenda. O diagnóstico precoce é o segredo do sucesso de qualquer tipo de tumor de mama, inclusive lobular. E a questão, outra coisa que também é importante ser lembrada, que eu acho que a grande confusão do autoexame é o autoexame como rastreamento. Não. O rastreamento é exame de imagem e mamografia. O autoexame é para detecção precoce. Então, se a mulher percebeu alguma coisa de diferente nas mamas, não é rastreamento, ela procura um serviço de saúde rapidamente, procura um médico, provavelmente ela vai fazer exame de imagem, mas não é mais exame de rastreamento. Então, quando a gente fala mamografia de rastreamento, é para quem não tem sintoma nenhum, quem não sente nada. Essa questão não é autoexame o rastreamento. O autoexame é detecção precoce de pequenos sinais. Então, ficar atento a essas duas coisas, ao rastreamento com a mamografia, realizada periodicamente, né, a partir dos 40 anos, como ele pontuou o Ministério da Saúde, depois de anos de questionamento das sociedades médicas, que nós aqui participamos ativamente, mudou a recomendação, permitindo que as mulheres, a partir dos 40 anos, façam mamografia de rastreamento, mas com uma vírgula. Dos 40 aos 59, ela precisa ter um pedido médico ou ser uma demanda da mulher. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente também precisa ficar atento, nós da comunidade médica, da gente está atento de solicitar mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos, porque a nossa população é diferente. A gente tem um número maior de mulheres jovens com câncer de mama do que os Estados Unidos e Europa. Então, é uma questão que vai ter que permear as sociedades médicas também desse trabalho de solicitar a mamografia, porque ela não vai estar automaticamente incluída nos programas de saúde de rastreamento do governo, que são a partir dos 50 anos. Então, lembrar de fazer a mamografia. Uma terceira coisa, procurar. O carcinoma lobular é uma doença de diagnóstico difícil, a gente já falou aqui. Então, é essencial que esse exame de mamografia seja um exame de qualidade. Então, uma questão muito frequente que as mulheres trazem para a gente é como identificar que elas estão realizando uma mamografia de qualidade. Porque nós discutimos aqui as dificuldades diagnósticas do carcinoma lobular, e isso num cenário de uma mamografia feita e lida em condições ideais. Imagina uma mamografia que não é feita em condições ideais, que a paciente não é posicionada, que a dose de radiação é inadequada, que o laudo radiológico não é um laudo preciso. Então, como que a paciente vai saber escolher onde que ela vai fazer seus exames de rotina? Existem 3 programas de qualidade aqui no Brasil, um deles é o PNQM, que é o Programa Nacional de Qualidade de Mamografia, que é obrigatório para as clínicas de radiologia, mas que só 17% das clínicas do país, elas se inscreveram nesse programa, estão inscritas no programa. Então, a gente precisa do incentivo a esse pensamento do desenvolvimento da qualidade, e o Colégio Brasileiro de Radiologia tem 2 programas, que é o selo de qualidade em mamografia, que é o selo de qualidade mais antigo em diagnóstico no país, começou com a mamografia, porque essa é uma preocupação desde o final da década de 90, e o PAD, que é uma certificação maior, semelhante a uma UNA para clínicas de radiologia. Então é importante que elas procurem serviços que estejam inscritos em um desses 3 programas. E com a procura da paciente, ela vai ser um estímulo para que as outras clínicas também participem dos programas de qualidade, entendendo que aquilo não é punitivo, aquilo é para melhorar a assistência à nossa população. Doutora Ive, muitíssimo obrigado também por sua participação. E doutor Guilherme, por favor, também a sua mensagem final. Eu acho que com a nossa discussão de hoje, isso fica claro que o câncer de mama lobular está deixando de ser, de certa forma, um primo esquecido do câncer de mama do tipo não especial. A gente tem realmente uma onda de estudos que estão visando avaliar as maiores dificuldades relacionadas ao manejo do câncer de mama lobular, dificuldades relacionadas a diagnóstico, tanto por imagem sistêmica quanto por imagem da mama, como a Ivy bem comentou, tanto quanto diagnósticos moleculares, como assinaturas gênicas, uma outra série de estudos grandes e uma série de iniciativas sendo feitas no sentido de padronizar e melhorar a nossa acurácia diagnóstica patológica, que esse é um desafio importante e uma premissa para qualquer estudo que pretenda avaliar esse subtipo de câncer, que a gente tenha uma avaliação, um diagnóstico preciso patológico dessa doença.
E também, como eu comentei, várias iniciativas em andamento visando avaliar e melhorar e personalizar as terapias para esse subtipo. Então, acho que essa onda é muito positiva e vai certamente no futuro melhorar o nosso manejo em todas as etapas do tratamento do câncer de mama lobular, que tem se tornado uma entidade que merece, com certeza, uma dedicação e estudos especiais voltados para o seu melhor entendimento. Muito obrigado, Dr. Guilherme. Obrigado a você que acompanhou o 6º episódio do Vozes que Cuidam, o podcast do GBCAM para pacientes. Conversamos aqui sobre o câncer de mama do subtipo lobular, destacando os desafios no diagnóstico, as diferenças em relação ao ductal e a importância de exames de imagem complementares. Também falamos sobre as opções de tratamento, prognóstico e como o rastreamento precoce pode fazer toda a diferença. A sua opinião é muito importante para nós. Envie para nós os seus comentários, dúvidas e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu Vozes que Cuidam, o podcast para pacientes do Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama, uma produção da Senso Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo. Roteiro e apresentação, Moura Leite Neto. Direção, Luciana Onken.